Quanto rende 100 mil reais investidos em fundos imobiliários? Se você tivesse esse valor investido hoje em uma carteira com fundos imobiliários, quanto será que você receberia de aluguel por mês? É isso que eu quero e vou te mostrar nesse vídeo aqui em detalhes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal A Ótica do Dinheiro. Eu sou David Guedes, economista e educador financeiro. E se você ainda não estava inscrito no canal, está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita agora e se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para receber sempre em primeira mão os avisos de quando tem conteúdo novo aqui no canal. E não esquece também de deixar o seu comentário aqui sobre o vídeo e também o seu like, porque isso ajuda não só esse conteúdo a chegar para mais pessoas, como também a gente botar uma plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube aqui atrás. Bom, vamos lá então, sem muitas delongas, falar sobre fundos imobiliários, que são a maneira mais democrática de se investir em imóveis. Nós temos várias formas de investir em imóveis. Você deve conhecer já as mais tradicionais, por exemplo, né? A compra dos imóveis para locação, só que para comprar um imóvel, um apartamento, que seja, você precisa de pelo menos uns 100 mil reais investidos. Já para fundos imobiliários, com 100 reais você já consegue comprar uma cota da maioria dos fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Além disso, o rendimento dos fundos imobiliários independe do valor que você colocou ali, né? O rendimento percentual, ou seja, você pode receber, por exemplo, 0,6% ao mês ou 0,7% ao mês de um fundo imobiliário, independente se você tem 100 reais ou 1 milhão de reais investidos nesse fundo em específico. Logo, a gente já observa aqui de cara também que os fundos imobiliários são muito democráticos, simples de investir, porque basta você ter uma conta em uma corretora de valores, digitar lá o código do fundo imobiliário e comprar, assim como é muito fácil vender também, da mesma forma lá na Bolsa de Valores, ou seja, é muito mais fácil negociar um fundo imobiliário, uma cota de fundo imobiliário, do que um imóvel, por exemplo, que além de toda a burocracia envolvida, você não consegue vender de um dia para o outro, por exemplo. E por esses e vários outros motivos, os fundos imobiliários têm se tornado bastante populares no Brasil. Boa parte dos investidores, inclusive investidores que tinham apenas imóveis físicos, né, como investimentos, estão migrando pelo menos parte do que tinham investido, do capital total, para fundos imobiliários, também por conta da gestão, já que no fundo imobiliário você não precisa se envolver diretamente com os aluguéis, por exemplo, com as negociações e tudo mais, né? Sendo assim, esse pode ser um investimento interessantíssimo para você, caso você ainda não invista em fundos imobiliários. Eu espero que você já invista, mas se não investe, não perde tempo, estude um pouco mais os fundos imobiliários. No final desse vídeo eu vou deixar aqui uma contribuição para você se aprofundar ainda mais nesse tipo de conteúdo. Se você quer se tornar um grande investidor, você tem que necessariamente entender pelo menos o que são os fundos imobiliários, porque são sim uma excelente opção. Eu particularmente gosto muito de fundos imobiliários, tenho cerca de 20% da minha carteira investido em fundos imobiliários. E vale destacar também que os fundos imobiliários têm vários segmentos, né? Então a gente pode investir tanto em fundos de tijolo quanto em fundos de papel. Existem os segmentos de shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, agências bancárias, recebíveis, hotéis e por aí vai. E basicamente existem também duas formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários. A primeira forma é uma forma bem simples de entender, né? Você compra por um valor, se aquele fundo imobiliário se valorizar, você está ganhando dinheiro, né? Basicamente isso. Conforme vão se valorizando as cotas dos fundos, você tem o seu capital valorizado também, mais ou menos como quando você compra um imóvel, um apartamento, por 100 mil reais e tempo depois, talvez um ano, 2 anos depois, ele está valendo 120 mil reais, ou seja, o seu capital valorizou, né? Você investiu um valor e agora tem mais. Exatamente assim funciona nos fundos imobiliários, sempre lembrando que isso aqui é renda variável, ou seja, da mesma forma que ele pode valorizar, ele também pode desvalorizar, né? Não há certeza de que você vai ter uma valorização das cotas, né? Assim como qualquer outro investimento em renda variável. O maior exemplo mais conhecido é o mercado de ações, também na Bolsa de Valores. E a segunda forma de ganhar com fundos imobiliários, e essa em particular é a que me faz gostar muito dessa classe de ativos, é o aluguel mensal que o investidor recebe, também conhecido como dividendo dos fundos imobiliários ou rendimento dos fundos imobiliários. Aqui no Brasil, os fundos imobiliários costumam pagar mensalmente, exatamente como um aluguel, e esse rendimento é isento de imposto de renda. Então, mais um ponto que reforça o quão interessante é esse tipo de investimento: você não tem desconto nenhum de IR sobre o rendimento dos fundos. Pelo menos até alguma reforma tributária, que em breve pode ser, que melhor não falar muito, né?
Bom, mas para a gente entender quanto rende 100 mil reais, por exemplo, em fundos imobiliários, a gente precisa entender quanto rende a média dos fundos imobiliários, porque existem fundos e fundos. Alguns fundos imobiliários pagam mais do aluguel mensal, alguns fundos imobiliários pagam um pouco menos. Mas na média, quanto será que eu ganho investindo 100 mil reais em fundos imobiliários? É isso que a gente vai descobrir agora. Para isso, eu trago aqui o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Ele tem uma composição hoje com aproximadamente 100 fundos imobiliários, que são os mais negociados na Bolsa de Valores, e ele está com dividend yield anualizado, ou seja, quanto por cento ele paga de dividendo, baseado no preço atual, nos últimos 12 meses. Ou seja, a gente pega tudo que foi pago de dividendo nos últimos 12 meses, olha o preço de hoje e vê quanto aquele dividendo representa do preço atual. E para isso, eu estou compartilhando com você uma figura aqui na tela agora, mostrando isso por segmento de fundos imobiliários. E aí você nota a diferença do que estão pagando os setores, alguns pagando bem mais do que os outros. Claro que você precisa entender também que isso aqui é momentâneo, não significa que aqueles que estão pagando menos vão ficar sempre pagando menos, e aqueles que estão pagando mais vão sempre pagar mais. As coisas vão mudando conforme vai passando o tempo. E tem um outro componente aqui que é o risco também. Ou seja, geralmente aqueles que estão pagando muito acima da média são um pouquinho mais arriscados, ao menos para o momento, do que os demais, né, do que a média. Mas enfim, no final das contas a gente tem o IFIX, que é a média geral, com 8,7% de dividend yield. Isso significa que a juros compostos ele estaria pagando R$ 8.700 ao ano com um investimento de 100 mil reais. Isso nos parâmetros atuais. Se a gente levasse essa mesma taxa para mês, a gente ia chegar aqui em R$ 700 por mês sobre 100 mil reais investidos. E cabe destacar aqui dois aspectos. O primeiro deles é que isso aqui é renda passiva, ou seja, ela não é oriunda do seu trabalho. Muita gente por aí acaba comentando que, olha, se é para investir isso aqui e ter 700 reais de retorno mensal, então eu prefiro comprar não sei o que e revender. Mas isso é trabalho, isso é renda ativa. Se você fizer isso, você comprar alguma coisa para revender, você vai ter o trabalho de revender, você vai ter que provavelmente abrir uma empresa, etc. Então, isso envolve trabalho, envolve esforço. Não dá para a gente comparar o que é renda passiva com o que é renda ativa. Obviamente, a renda ativa precisa te trazer um retorno maior, porque ela está usando o seu tempo, o seu esforço. A renda passiva, ela não usa nem o seu tempo, nem o seu esforço. Ou seja, você tem o dinheiro investido lá, você ficar de pernas para o ar, sem fazer nada, ainda assim você vai receber esses 700 reais por mês. Já se você compra algo para revender, por exemplo, ou você assume riscos e paga alguém para revender, ou você mesmo vai ter que trabalhar para revender. Se você ficar de pernas para o ar, simplesmente você não recebe nada. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que quando a gente compara diretamente o investimento em imóvel físico com o investimento em fundos imobiliários, a gente percebe que, na média, fundos imobiliários estão pagando mais do que imóveis. Isso porque, segundo o estudo da FIPZAP, os imóveis residenciais estão sendo alugados, na média, por 0,38% do capital investido. Ou seja, se você estivesse investindo somente em imóveis físicos, esses 100 mil reais, embora 100 mil reais seja pouco para você investir em imóveis no plural, mas, fazendo uma comparação aqui, somente para simplificar, esses 100 mil reais renderiam 380 reais de aluguel mensal para você. Ou seja, vale muito a pena olhar com carinho para fundos imobiliários. Isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, não estou dizendo para você sair comprando fundo imobiliário adoidado, mas com certeza vale a pena você estudar mais esse mercado. E falando nisso, eu quero saber se você já investe em fundos imobiliários ou não. Deixa aqui nos comentários. E se você investe em fundos imobiliários, eu quero saber quais fundos imobiliários você mais gosta e quais segmentos de fundos imobiliários você tem na sua carteira. Dito isso, eu fico por aqui, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se esse for o caso, fica à vontade para compartilhar ele com quem você quiser. E para você que quer saber mais sobre fundos imobiliários, eu vou deixar aqui na próxima tela uma playlist completa sobre o tema.